Graça e paz, meu querido, minha querida, você que está aí do outro lado me assistindo, que Deus seja sobre a sua vida. Eu quero já iniciar o nosso vídeo de hoje pedindo para você deixar o seu like, compartilhar este vídeo com os seus contatos, com as suas redes sociais e não deixe de estar nos ajudando se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Como eu sempre falo, o nosso objetivo é semear a palavra de Deus e para isso eu conto com a sua ajuda. Nós vamos estar passando rapidamente aí a nossa vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, meu irmão, vamos dar sequência no nosso vídeo, vamos dar sequência a mais uma mensagem da palavra do Senhor que eu tenho certeza vai edificar a sua vida. Se você está de posse da sua Bíblia, a palavra de Deus, abra comigo lá no livro de Salmo, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém, meu querido? Meus queridos, amados, nós acabamos de ler aqui esses 5 versos do capítulo 37, aqui na minha Bíblia fala que a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes, é um enunciado no começo do capítulo, e se nós pararmos para fazer uma avaliação, nós sabemos que a Bíblia também nos ensina que tudo aquilo que o homem semear, o homem terá que colher um dia. E aí quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, ele nos ensina. No verso 1 ele diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É uma determinação da parte de Deus para nós, seus filhos, aqueles que creem, aqueles que caminham na sua presença, que nós não temos que nos indignar com os malfeitores. Primeiro porque quando nós olhamos para os malfeitores, veja bem que é uma coisa que não deveria ser assim, mas é. Nós olhamos para os malfeitores e muitas vezes nós temos inveja dele. O salmista Asaf, no livro de Salmo 73, ele começa o seu livro dizendo que ele havia se indignado quando ele viu a prosperidade do ímpio. E no nosso ver, na nossa vida, acontece muito disso. Muitas vezes o irmão, a irmã, ele está vivendo ali de uma forma meio, muito difícil. Às vezes ele tem um trabalho, não ganha tão bem, é sacrificado para ir voltar para o trabalho. É um sacrifício manter os filhos tudo ali com, alimento, a vestimenta, a escola, a educação e tal. É muito difícil para a gente muitas vezes conseguir isso. É uma luta tremenda e às vezes você olha para o outro lado e você vê o ímpio. As coisas dele tudo bem. Você vê o ímpio lá, desculpe as expressões que eu vou usar aqui. Às vezes o ímpio, um homem que não cuidou dos seus filhos se tornaram pessoas erradas, pessoas que muitas vezes se debandaram para o mal, se debandaram para as drogas, para a prostituição, e aí você do teu lado aqui, você fazendo tudo certinho e as coisas parecem que não caminham contigo, e você olha para o outro lado e parece que está tudo bem, mas isso tem um tempo, isso não é assim que acontece. Isso não vai continuar assim a vida inteira. Você não pense que aquilo ali vai ser uma coisa contínua que nunca vai terminar. Porque no tempo certo, aquelas pessoas que semearam determinadas sementes, essas sementes vão dar seus frutos. E quando essa semente der os seus frutos, quem semeou vai ter que colher. Então nós precisamos parar
nós como servos do Senhor, porque quando nós olhamos para a prosperidade do ímpio e ficamos indignados por causa disso, eu quero dizer para você, meu irmão, desculpa a minha expressão, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas isso é falta de fé, da minha e da sua parte, quando nós olhamos assim. Quando nós nos comparamos com o ímpio e vemos que, poxa, eu ando nos caminhos do Senhor, eu sou uma pessoa que eu ando correto, eu trabalho, eu crio meus filhos com dignidade, eu não me envolvo em corrupção, eu não me envolvo em coisa ilícita, e a minha vida é uma luta, as coisas não acontecem, e do outro lado dá tudo certo. Quando nós fazemos isso, é uma demonstração de incredulidade. E o que Deus pensa da nossa vida nessa hora? Então nós temos que avaliar muito bem isso que nós estamos fazendo. Aqui ele diz no segundo verso 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, o nosso Deus está dizendo para mim e para você, que estamos olhando para a prosperidade do ímpio, está dizendo para mim e para você, calma, eles têm o tempo deles, daqui a pouco eu vou colocá-los por terra. Não há mal que dure a vida inteira, por mais que as coisas sejam difíceis, mas nós temos que confiar no Senhor. O verso 3 diz assim, confia no Senhor e faze o bem. Ou seja, não importa o que o ímpio está fazendo e aparentemente está se dando bem, nós não temos que seguir os seus exemplos. Os exemplos do ímpio não são para serem seguidos por nós, não são para serem seguidos por ninguém, porque às vezes tem pessoas que nós classificamos como ímpios, mas infelizmente são pessoas incrédulas, mas são pessoas que andam correto, são pessoas que caminham. Eu conheço gente assim, eu conheço pessoas que eles não querem nada com o Evangelho, mas você vai ver o procedimento desta pessoa, muitas vezes eles nos deixam impressionados pela forma como eles agem, com honestidade, com sinceridade, com honra, com decência. Eu quero dizer para os irmãos que estão me ouvindo, para todos vocês que estão me ouvindo, que o Evangelho são as boas novas que Jesus deixou para nós, mas elas são para salvação e vida eterna. O procedimento dos homens nesta terra, muitas vezes, a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos proceder, mas muitos homens, às vezes, não têm o conhecimento da palavra de Deus, mas caminham como gente correta, parecendo até mesmo homens de Deus. Nós vemos muito disso. Se você for procurar na sociedade onde você está, no meio do povo onde você está, talvez você vai encontrar pessoas que não têm nenhuma afinidade com a palavra de Deus, talvez nunca nem leram a Bíblia, mas você vai ver o procedimento desta pessoa, é uma pessoa que anda corretíssima, não tem o que falar de uma pessoa daquela, vai procurar situações para trazer condenação e não vão aparecer. Por quê? Porque as pessoas andam de forma correta. Eu tenho amigos assim, eu tenho pessoas que você convida eles para vir na igreja, eles te dizem que a hora que der eles vêm, e nunca vai dar porque eles não querem. Mas você vai ver como é que essas pessoas agem no seu dia a dia, com a sua família, nos seus procedimentos, são pessoas corretíssimas. Então, são pessoas que, mesmo elas não sendo cristãs, não conhecendo a palavra de Deus, mas elas agem segundo os seus próprios princípios, que talvez não, que com certeza foram ensinados lá atrás, talvez por alguém que conhecia a palavra de Deus. Só que talvez a pessoa não soube passar para essa pessoa que nós precisamos caminhar com o Senhor, porque a nossa vida não se resume a essa terra. A nossa vida existirá algo maior depois que nós partirmos daqui. Ele diz também, deleita-te também no Senhor, ou seja, agrada-te no Senhor, seja feliz junto com o Senhor, que a sua felicidade com o Senhor, Ele te considerará o desejo do teu coração, ou seja, aquilo que você se agrada do Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Então é muito importante que nós entendamos isso. E o verso 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor. Quando diz entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, o teu viver, nas mãos daquele que é o único que pode realmente fazer algo por você.
Entrega teu caminho ao Senhor. Mais uma coisa, confia nele, ou seja, creia. Não é entregar as coisas nas mãos do Senhor num horário e num outro você mesmo tentar fazer da sua maneira. Não, entrega teu caminho ao Senhor. Existem situações no nosso dia a dia que nós vamos viver consequentemente e que precisa de uma atitude nossa para que as coisas aconteçam. Porém, tem situações que somente Deus é quem vai mexer naquilo. Veja bem, quando nós falamos de uma vida próspera, vamos entrar nesse mérito que é uma coisa muito comum no meio das pessoas, no meio dos homens. Quem não quer ter uma vida próspera? Agora, a nossa vida próspera depende muito do meu procedimento, depende muito das minhas atitudes. Pensa numa pessoa que quer ter uma vida próspera, porém ela não faz nada para isso. Ela fica ali ao seu bel prazer esperando que as coisas aconteçam, esperando que caia do céu. Do céu só vem chuva. Só vem chuva, porque quem caiu do céu, nós não vamos querer que caia outro igual aquele. Então, queridos, muitas vezes nós queremos a prosperidade, nós temos sonhos a ser realizados, mas não trabalhamos para que esses sonhos sejam realizados. Qual é o sonho que você tem hoje na sua vida? Você tem o sonho de se formar numa faculdade? Vamos entrar nessa questão que é uma questão muito própria dos jovens. Os jovens muitas vezes estão estudando, fazendo uma escola de ensino médio, às vezes um curso técnico, e eles querem prosperidade, eles querem entrar numa faculdade, sonham fazer uma faculdade de medicina, engenharia, não importa qual. E aí esta pessoa quer fazer aquela faculdade, quer ser uma pessoa próspera. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa se empenhar e lutar por aquilo que ela deseja. Deus vai lhe dar as condições para você enfrentar a sua batalha. Ele não vai batalhar por você. Outro dia nós estávamos numa live das células e foi falado muito sobre essa questão. Inclusive o nosso irmão, pastor Jeová, falou que Deus, ele livrou Daniel na cova dos leões, não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ou seja, ele permitiu que aquilo acontecesse e aí sim ele livrou aquelas pessoas. Hoje, quando nós olhamos para essa questão da prosperidade que nós queremos ter, Deus, ele não vai te tornar próspero nem a mim se nós ficarmos esperando que algo aconteça. Ele quer ver a nossa atitude. Então a minha atitude, a sua atitude é o que vai mover o coração de Deus para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, as nossas metas. Então é muito importante que nós façamos isso. É muito importante que nós entendamos essa parte, que nós não vamos conquistar nada na vida se ficarmos sentados esperando que aconteça. O nosso Deus, ele nos dá tudo de melhor, ele nos dá o ar que respiramos, ele nos dá esse sol lindo que ajuda nas plantações do nosso planeta, do nosso país, do nosso planeta, que vem o alimento para a nossa mesa. Ele nos dá saúde, ele nos dá as forças nos braços, e aí nós precisamos fazer a nossa parte. Então, queridos, lembra, não se preocupe com a prosperidade do ímpio. Não se preocupe porque o ímpio está prosperando e porque você não. Quando você fizer essa pergunta, por que o ímpio está prosperando e eu não? Faça uma segunda pergunta: será que eu estou agindo de uma forma correta para que realmente eu alcance a prosperidade? Porque é muito fácil colocar a culpa nas pessoas ou nas coisas que acontecem à nossa volta para justificar as nossas fraquezas, os nossos erros. Eu sou uma pessoa que fui criado praticamente num bairro muito simples. Fui criado durante uma boa parte da minha vida pela minha avó, pelo meu avô, pela minha mãe. E depois ainda o meu pai tinha uma participação junto até uma certa idade. E depois eu passei alguns anos distante do meu pai, só a minha mãe junto comigo. Foram anos muito difíceis. Foram anos de muitas lutas, principalmente por parte da minha mãe, para poder me sustentar, não deixar me faltar nada. Eu glorifico a Deus por aquela mulher que
nunca deixou faltar o pão de cada dia na nossa mesa, mesmo que muitas vezes ela abriu mão das suas necessidades para que nada me faltasse. Eu fui um privilegiado no que diz respeito à mãe. E posso me dizer também que fui um privilegiado no que diz respeito ao pai. Que meu pai poderia ser um homem com todos os defeitos, mas era um homem íntegro. Apesar dos seus defeitos, quando nós nos reencontramos depois de algum tempo, eu ainda era um adolescente, meu pai a partir dali tomou aquilo que talvez ele não pôde fazer antes por causa de um distanciamento. A partir daquele momento ele tomou para si a responsabilidade de me ensinar algumas coisas. E eu digo que tudo aquilo que eu conheci nessa vida, no que se diz respeito à dignidade e honra, eu aprendi com meu pai. Meu pai foi um grande homem nessa parte, mesmo um homem que tinha suas limitações, mas era um homem honrado. E isso ele passou para mim e para as minhas irmãs. E eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe e pela vida do meu pai, por tudo aquilo que eu pude aprender partindo deles. Então é muito importante isso. Nesses tempos em que eu era bem jovem ainda, muitas vezes passamos por muitas situações difíceis, mas eu busquei fazer as coisas que deveriam ser feitas. No meio dos meus amigos, o pessoal sabe muito bem, eu sempre procurei não ser melhor do que ninguém, mas procurei me destacar naquilo que eu faço. Eu sempre procurei estar um passo à frente. Eu sempre me preocupei em que amanhã vai ser um outro dia e eu preciso ser bem, eu preciso estar bem. Então eu fui à luta, aonde muitos amigos meus da minha época desistiram de algo muito importante que eram os estudos, eu não desisti. Eu continuei estudando, trabalhando, casei novo, casei com 19 para 20 anos, mas mesmo com as dificuldades do início de um casamento, de um casal muito jovem, mesmo assim, eu não me arrependo de nada do que aconteceu, porque Deus nos deu condições da gente alcançar as coisas que nós precisávamos. Fomos à luta, passamos momentos difíceis, enfrentamos situações difíceis, principalmente um tempo que eu estive desviado dos caminhos do Senhor. Mas mais tarde, Deus proporcionou o meu retorno. Muita oração da minha família, muita oração até mesmo da minha esposa, que voltou para os caminhos antes de mim. Ela veio para os caminhos, ela não conhecia o Evangelho. Ela foi criada ela é de uma família tradicionalmente católica, praticante, e ela era praticante. Mas ela queria conhecer a verdade que a palavra de Deus fala. E ela conheceu, e nós estamos juntos nessa caminhada desde então. Temos 41 anos de casado, vamos fazer no próximo mês. Mas foram tempos, como eu falei, tempos difíceis, mas que nós não ficamos parados esperando que as coisas acontecessem. Tem uma frase que inclusive uma irmã da nossa igreja, a querida Rutinha, me pediu uma vez para escrever para ela, porque ela ouviu eu falar numa das ministrações. Eu ouvi uma frase quando eu era bem jovem, bem garotão ainda. E essa frase marcou a minha vida. E essa frase eu carrego comigo até hoje, não somente a frase, mas aquilo que ela está dizendo. A frase diz o seguinte: não adianta o homem parar esperando que as coisas melhorem, porque aquele que parou, o dia que ele resolveu continuar, ele viu que aqueles que não pararam estão tão longe que jamais poderão ser alcançados. Eu fiz essa frase um lema para a minha vida: não parar, seguir em frente, fazer o que é necessário dentro da legalidade para alcançar os seus objetivos. Luta. Teve amigos meus que, como eu falei, pararam pelo meio do caminho. Hoje, eles estão vivendo, graças a Deus. Alguns deles, infelizmente, se perderam mesmo pelo meio do caminho. Outros, humildemente, conseguiram seguir em frente, estão bem hoje. Mas eu vejo que eles têm alguns que, pela sua condição, pela condição que a sua família tinha, era para estar infinitamente melhor. Infelizmente não estão, porque pararam na hora errada. Pararam no momento que não deveria ter parado. Pararam no momento em que eram jovens, que tinham todo o vigor físico. Hoje, temos a mesma idade, hoje fica mais difícil você começar. Hoje eu olho, por exemplo, para algumas coisas que eu não consegui fazer naquela época, e às vezes eu até penso em fazer. Mas aí eu penso, poxa, vou fazer 60 anos.
Eu não pretendo trabalhar numa empresa, numa multinacional, eu não pretendo trabalhar numa grande empresa, ir para os Estados Unidos ou para um outro país para me tornar um grande profissional mais. Hoje o meu caminho já está traçado. Hoje a minha vida é com Cristo, é com a sua igreja. Hoje Deus mostrou para mim um talento que eu não sabia que tinha até alguns anos atrás, que é justamente o ministério pastoral. Então hoje o que eu posso fazer para crescer é dentro do ministério pastoral. Profissionalmente, naquilo que eu fazia na área da construção civil, eu não tenho mais. E mesmo assim ainda fiz um curso ainda, já estava me aposentando, ainda fiz um curso de meio ambiente, porque era um sonho de conquista meu. Fiz um curso de técnico de meio ambiente, me formei há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e nunca exerci essa profissão, mas era algo que eu queria fazer. Era algo que era uma coisa do meu coração. Então eu fiz. Hoje, por exemplo, aquilo que eu busco me preparar bem é com a palavra de Deus. É lendo mais, é estudando. Já fiz curso de seminário, já fiz curso de teologia. E quantos mais aparecerem na minha vida que eu possa fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu não tenho vontade, por exemplo, de fazer um curso para crescer na área de engenharia da construção civil, porque eu não pretendo voltar mais para lá. Hoje a minha história é nesse lugar, é diante das ovelhas do Senhor. Então o que eu vou aprender é aqui. Amém, queridos? É apenas um breve relato da minha história, da minha vida, mas vamos dar sequência aqui. Então, quando nós olhamos para os ímpios e vemos a prosperidade deles, nós não devemos nos perder por isso. Não devemos nos prender nisso aí. Aí eu quero ir lá no verso 23 desse mesmo capítulo, que diz assim: os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor. Você quer ver os seus passos firmados nesta terra, para que você alcance aquilo que você tem buscado? Não olhe para o ímpio. Se firme no Senhor, porque Ele firmará os seus passos. Não será, entendeu? Não será você olhando a prosperidade do ímpio que a sua história vai se resolver. A Bíblia diz aqui no verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho, ou seja, Deus se alegra com você. Então não se preocupe com o ímpio, firme-se no Senhor, porque Ele vai confirmar os seus passos. E o salmista Davi, ele fala aqui algo que é um testemunho daquilo que ele viu de homens que se firmaram no Senhor e o Senhor confirmou os seus passos. Ele diz aqui: ainda que caia, não ficará prostrado. Ou seja, durante a sua trajetória de vida haverão momentos de muita dificuldade e que você poderá até cair. Você poderá até ter um deslize. Você poderá fazer uma escolha errada no meio do seu caminho, seja na profissão que você escolheu, seja no ministério que você exerce, seja na sua vida social. Você pode de repente cometer um deslize e você vir a cair. E você vir a perder aquilo de bom que você tinha naquele momento. Porém, o testemunho do rei Davi é que, ainda que caia, não ficará prostrado. Ou seja, você não será derrotado. Quedas, muito comum na vida de todo homem. Seja ele um empresário, seja ele um funcionário de uma empresa de capital privado ou uma empresa estatal, seja ele um microempreendedor, não importa. Cair é do homem. Nós muitas vezes podemos ter tropeços pelo caminho que possam nos tirar algumas coisas. Porém, a palavra de Deus me afirma que quando meus passos são firmados pelo Senhor, ainda que eu caia, Ele me sustentará com a sua destra. Os meus passos serão firmados pelo Senhor, diz a palavra de Deus. Eu não estou falando de homens aqui. Eu não estou falando de um político que você conhece que vai te ajudar no momento de queda.
Eu não estou falando de uma pessoa que você sabe que é um grande empresário, tem muito dinheiro e que pode te ajudar. Eu estou te falando daquele que é o dono de todas as coisas, que é o Senhor dos céus e da terra. Quando você tem os seus passos firmados por Ele, ainda que você caia, Ele o sustentará pela sua destra e Ele o colocará de pé de volta. Porque o cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. Você não ficará prostrado, mas isto bem explicado. Aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, que andam na sua presença, aqueles que têm seus passos firmados pelo Senhor, não é para qualquer um, é uma escolha que você tem que fazer, meu irmão. Você faz a sua escolha, você escolhe o caminho que você quer seguir. Você terá uma grande semeadura nos dias de hoje, e uma colheita ainda maior nos dias de amanhã. Agora, cuidado com a semente que você está plantando. E, concluindo esse testemunho do rei Davi, ele diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Lembre-se, meu irmão, que isso é para você e para as suas gerações futuras. A sua descendência também não vai mendigar o pão, se você for um homem que anda nos caminhos do Senhor. Se você for um homem em que os teus passos forem confirmados por Ele, é quando o Senhor se alegra. Pense nisso. Concluindo, o verso 27 diz: aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Queridos, isso aqui são promessas de Deus para mim e para a sua vida. Quando nós olhamos para isso aqui, nós firmamos realmente os nossos passos no Senhor, Ele vai confirmá-los. Se amanhã você tiver um deslize qualquer por causa de uma escolha, somos seres humanos, e como seres humanos nós estamos propensos à queda. Nós não somos perfeitos. Perfeição só na glória com o Senhor, perfeito somente Jesus. Então nós estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos a deslizes, estamos sujeitos a tropeços, mas quando nós temos nossos caminhos firmados na rocha que é Cristo, nossos caminhos, o Senhor vai nos guardar, Ele vai nos segurar pela sua destra. Se nós tivermos qualquer tropeço, se nós cairmos, Ele vai nos colocar de pé novamente. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão. Eu não sei como é que você está hoje, mas se de repente você que está assistindo este vídeo, você teve algum deslize na sua vida empresarial, profissional, ministerial, ou mesmo dentro da sua casa, eu profetizo que se você está caminhando com o Senhor, Ele há de segurá-lo pela sua destra, Ele está te segurando pela sua destra, e você há de se levantar novamente. Eu profetizo sobre a vida de todos vocês que estão me assistindo agora, que Deus há de colocá-lo de pé, se você por algum motivo caiu, em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar com você nesse momento. Guarde esta palavra no seu coração. Espalhe esta palavra no meio das pessoas que você conhece. Ensine aquilo que você aprendeu aqui. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, peço a tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um destes que estão nos assistindo agora. Que a bênção do Senhor, Pai, se recaia sobre cada vida. Que nós possamos verdadeiramente, como está no Salmo 37, andar na tua presença. Não venhamos, Senhor, a olhar a prosperidade do ímpio, porque o ímpio, no seu tempo, ele vai cair, porque assim diz a tua palavra. Mas nós que andamos nos teus caminhos, mesmo que venhamos a cair, o Senhor nos segura pela sua destra. O Senhor nos guarda, o Senhor firma nossos passos. E a nossa descendência também, Senhor, não será penalizada. Nos usa, Senhor, como instrumento de bênção, por onde quer que passemos. Que a paz do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Te peço nesta manhã e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, por ter nos assistido até agora.
mais um vídeo que eu tenho colocado todos os dias. Eu peço a você, me ajude deixando o seu like, coloque lá a sua inscrição se você não tem, deixe o seu comentário, espalhe este vídeo no meio dos seus contatos, no meio dos seus grupos sociais, e que você possa orar comigo para que esta palavra se espalhe, que o nome deste canal se faça realmente o que ele é, semeando a palavra de Deus. Que nós possamos ver esta palavra alcançar as fronteiras do nosso país, que nós possamos ver esta palavra ser espalhada por toda a terra. Nos ajude, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.